pesquisadores da USP desenvolveram um bioplástico mais resistente a partir, sabe de quê? De restos de laranja, como cascas, sementes e membranas. O material promete ser uma alternativa sustentável para plásticos derivados de petróleo, né, que é mais poluente, né, com potencial para reduzir impactos ambientais. Para explicar essa descoberta, a gente conversa agora ao vivo com a professora Fernanda Vanin, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP. Bom dia, professora. Estou doidinho para ver esse plástico. Tem aí na mão para mostrar ou só a gente vai falar? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade aí de apresentar um pouco mais o nosso material. Infelizmente, a gente não tem ele aqui em mãos, porque foi um produto que a gente desenvolveu já, esse trabalho já faz um ano, e aí o estudo já está avançando, já está em outras fases, e a gente não tem ele aqui em mãos, infelizmente. A gente tem imagem, meninos, desse material aí? Então eu vou pegar alguém pela goela daqui a pouco. Eu gosto de falar mostrando. Mas, professora, vamos falar então do que é o material. A gente está falando que é a partir da casca, da laranja, da semente. Como é que é feito, hein? Exatamente, né? O nosso interesse foi realmente utilizar todo o resíduo que é obtido da produção do suco de laranja, né? Alguns trabalhos, né, já buscavam usar parte desse resíduo, né? Seja a extração de um óleo essencial, a extração de uma pectina, que tem bastante no bagaço da laranja. Mas a gente tinha o interesse de usar todo esse resíduo, porque quando você extrai esses compostos, você continua gerando resíduo, né? E isso é um problema ambiental, e esse material pode ainda ter propriedades interessantes que poderiam ter aplicações aí na produção desse material. Então esse foi o nosso desafio, a gente pegou todo o resíduo obtido do processamento do suco de laranja e produziu um biofilme, um bioplástico, né, utilizando como base o alginato para produzir esse material. Então a gente reforçou esse filme de alginato com esse resíduo obtido a partir do processamento do suco de laranja, com todo o resíduo. Carol, qual é a sua curiosidade? Pois é, você falou pra gente que o processo aí de estudo, de pesquisa já está um pouco avançado, né? Em que pé que está agora? Como é que funciona aí para vocês? Então, agora a gente está tentando, Carol, fazer um pouco de estudo de aplicação realmente desse material, né? Porque ele mostrou resultados muito promissores, mas tem um lado que ele tem uma característica que a gente chama que ele tem uma hidroafinidade, vamos dizer assim, ele tem muita afinidade com a água. Então, em contato com a água, ele se desfaz facilmente, né? Isso é bom para a gente pensar em termos ecológicos, que ele é um material biodegradável, mas dependendo do material que a gente vai embalar, isso pode ser um problema, né? A gente aqui trabalha muito com alimento e, por exemplo, para alimentos isso é um problema. Então a gente está tentando aí reverter ainda, melhorar essa propriedade para que ele possa ter aplicações aí na área de alimentos, mas a gente está pensando também em aplicações outras além da área de alimentos, né? Que tem infinidade de produtos aí que a gente pode utilizar esse produto que não tenha a necessidade de ter essa barreira ao vapor de água. Quais são outros, vamos dizer assim, outros produtos oriundos do agro que podem ser transformados em plástico, professora? Então, hoje a gente tem muitos estudos aí nessa vertente, como nós aqui que estamos trabalhando com aplicação desses resíduos, né? A gente aqui dentro do departamento, dentro da EFISEI aqui, que nós somos da USP, no campus de Pirassununga, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, nós temos outros colegas que trabalham aí com outros resíduos da indústria, como bagaço de uva, por exemplo, bagaço de jabuticaba, próprio resíduo da cana-de-açúcar, por exemplo, no aproveitamento desse material para reforçar diversos tipos de materiais, tanto bioplásticos, né, como é o nosso caso, até materiais de construção, por exemplo. Então, realmente tem muita aplicação que tem sido mostrada aí a partir dos resíduos, tanto para os materiais plásticos em geral, e aí depende do interesse, né, da área de pesquisa, mas a gente aqui, por exemplo, tem colegas que aplicam até na parte de construção, por exemplo.
É legal. E, Fernanda, quando que esse bioplástico já entra em escala comercial? Tem uma previsão? Tá aí uma excelente pergunta, né, Carol? Na verdade, infelizmente, isso não é tão rápido, né? Porque o que que acontece? A indústria do plástico ela ainda é muito rentável de maneira geral, né? O plástico é muito barato e tem propriedades muito interessantes. E para a gente conseguir viabilizar essa produção numa escala comercial, é necessário ainda um certo investimento em termos de infraestrutura, né? Maquinário, para que a gente possa realmente produzir esse material. E o custo dele, comparado ao custo do plástico convencional, ainda acaba sendo mais caro devido a essa pouca aplicação ainda e pouca utilização em geral. Mas eu tenho certeza, assim, que esse é um problema que a gente tem visto que, assim, a crise climática, enfim, né, que a gente tem acompanhado, é um problema que tem tornando cada vez mais, está tomando cada vez mais a nossa atenção. Então eu acho que nos próximos anos aí, esse assunto com certeza vai ser pautado pelas agências internacionais e a gente vai precisar ter soluções aí que consigam pelo menos diminuir o uso do plástico, que seja em 5, 10%, né? A gente não precisa acabar totalmente com o uso do plástico convencional, mas que a gente consiga pouco a pouco ir substituindo a utilização, isso já pode trazer um resultado bem interessante para o nosso planeta. A senhora falou no começo da entrevista que uma das vantagens desse material que está sendo pesquisado era que ele rapidamente, a decomposição é mais rápida. No caso dos plásticos, de um modo geral, a gente costuma ouvir que eles são terríveis em termos de demora, enfim, de absorção, para ele sumir da natureza, né? Quais são os tempos assim que a gente tem para absorção? A senhora pode até ir até mais longe com a gente para mostrar que nesse ramo da embalagem, a embalagem é uma coisa que, né, faz parte da gente compra as coisas embaladas, elas vêm em vidro, vêm em plástico, vêm em papel. Qual é o tamanho do estrago do plástico e qual seria o ideal, hein? Então, a gente ainda não chegou nessa fase para eu te falar exatamente o tempo que demora para esse material degradar. Mas comparado ao plástico, assim, é questão de, né, dias de degradação. O plástico pode levar anos, esse material leva dias. Então, assim, sem dúvida, em termos ecológicos, é um material que é muito mais interessante para o meio ambiente, né? E é um material que é produzido aí por biopolímeros, né, que são polímeros naturais. Então, a degradação dele não vai causar nenhum impacto também para o sistema como um todo. Então, eu não tenho os números exatos, mas, assim, do que a gente tem experiência já do laboratório, né, com outros materiais, são questões de dias de decomposição, no máximo 2 semanas, esse material já está decomposto. Para a gente encerrar, o que é mais ecológico? Plástico, vidro, papel, como é? Então, aí vai depender, porque dentro dos plásticos a gente tem uma infinidade de plásticos, né? Então, tem plásticos que têm uma degradação um pouco mais, vamos dizer, interessante. Por outro lado, o vidro, né, de maneira geral, a gente consegue ter uma maior aplicação desse material. Então, hoje, aqui dentro da faculdade, por exemplo, a gente tem diversas disciplinas até que os alunos cursam para estudar o ciclo de vida desse material em termos de decomposição, dependendo da aplicação que esse material vai ter. Então, assim, infelizmente a gente não consegue falar esse é melhor ou esse é o pior, né? O que é a grande dificuldade da pesquisa, a gente não dá respostas prontas, né, para conseguir categorizar as coisas. Depende da aplicação, depende de quanto esse material consegue ser biotransformado ou ter outras aplicações. Então, não é uma fórmula tão simples da gente falar esse é o melhor, esse é o pior. Mas, de maneira geral, vamos dizer ainda que o vidro é um dos grandes materiais de interesse comparado aí com os materiais que são vindos do petróleo, né? Tá certo, a gente agradece a professora Fernanda Vanin, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP. Eu tenho percebido que nesses eventos, até mesmo aí quando houve o G7, as pessoas estavam usando as garrafinhas, todo mundo assim um pouco mais correto, em vez de plástico usavam vidro, ou uma garrafa que você poderia reaproveitar e não descartar, né? Cada vez mais a gente está preocupado, né, professora, com isso.
Com certeza. Acho que devagarzinho a gente vai avançando, né? Espero. Tá Obrigada, Parabéns Fernanda. pela pesquisa, Muito professora. obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.